Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos aprender a regra para funções exponenciais quando temos funções de duas ou mais variáveis, ou seja, a derivada parcial para uma função exponencial. Então, para uma função h que depende de duas variáveis, x e y, nós podemos calcular h x subscrito e h y subscrito, ou seja, a derivada da função h em relação a x e a derivada da função em relação a y. Nesse caso, perceba que a regra das funções exponenciais é: você deve manter a função exponencial e você deve derivar o expoente. Nesse caso, x, y. Só que, então, quando eu derivo em relação a x, eu vou derivar o expoente em relação a x. E quando eu derivo em relação a y, eu vou derivar o expoente em relação a y. Então, h de x será igual à derivada de x, y. Como o y está multiplicando a minha variável em questão x, y será tratada como uma constante multiplicativa e eu devo repeti-la e multiplicar y pelo valor da derivada. Derivada de x em relação a x, nós já vimos, é igual a 1 e você repete a função exponencial. Escrevendo aqui, eu tenho que h de x é y é xy. E a derivada da função h em relação a y, agora eu tenho x como uma constante que multiplica a minha variável y. Então, você repete x e deriva y em relação a y, que será igual a 1 vezes a sua função exponencial. Então, eu tenho h de y igual a x é x de y. Vamos fazer um segundo exemplo. Recomendo que você pause o vídeo e tente resolver. Depois, dê o play e acompanhe conosco. Nesse caso, eu tenho uma função g que depende de x, y e z. Tenho um exponencial com o expoente 2xz mais o termo 2y². Então, nesse caso, a regra do expoente e a regra da potência. Como eu tenho três variáveis, eu vou ter derivada em relação a x, derivada em relação a y e derivada em relação a z. Nós vimos anteriormente que para calcular então g de x, eu devo calcular a derivada do expoente em relação a x e multiplicar essa derivada pelo termo e2zx. A derivada de 2xz em relação a x, veja que nós temos o termo 2 multiplicando a minha variável e tem o z multiplicando a minha variável x. Ambas serão tratadas como constante, porque o que varia nesse momento é apenas x. Então, eu devo repetir o 2z e derivar x em relação a x, que será igual a 1 vezes e2zx, mais a derivada de 2y². Tenho x nesse termo? Não tenho. Como não tenho, esse termo se comporta como uma constante aditiva, e a derivada dessa constante é igual a zero. Então, você não precisa colocar esse termo. E agora a derivada em relação a y. Tem o y aqui nesse termo? Não tem o y. Então, nesse caso, a derivada será igual a zero. Então, eu preciso olhar apenas para o segundo termo. Nesse caso, 2y², e você vai aplicar a regra da potência normalmente. É o 2, que eu estou repetindo aqui, o 2. Vou descer o 2 multiplicando, vezes 2, y, e subtrair 2 menos 1 igual a 1.
Então, o expoente 1 está aqui implícito. Então, terei que a derivada em relação a y é igual a 4y. E a derivada em relação a z? Eu preciso olhar onde tem z, é nesse termo apenas. Então, eu vou calcular g de z vai ser igual a derivada do expoente em relação a z vezes o termo exponencial. A derivada de 2xz, perceba que agora você tem o termo 2x multiplicando z. Então, eu vou tratar esse termo como uma constante e vou repetir aqui, 2x. E derivar o z em relação a z, que será igual a 1, multiplicar agora o termo exponencial, e 2zx. Será igual a 2x e a 2zx. E tenho as minhas derivadas parciais. Eu estou apresentando o termo 1 aqui e aqui apenas para mostrar passo a passo o que está sendo feito, mas você não precisa repetir o termo 1, já que qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo, então não faz sentido. Mas é somente para ficar claro e mostrar passo a passo o que foi feito. Ficamos por aqui. Se você gostou, deixe o seu like no vídeo. Te aguardo no próximo vídeo.